começou um período onde você pode ser muito efetivo na defesa da liberdade e impedir e reduzir o controle do Estado e das outras pessoas em cima da sua vida. Começaram as eleições. Que reine o caos. Como em todas as eleições desde 2016, eu tenho a lista de candidatos que eu estou apoiando aqui e esse vídeo é para te explicar como que você pode fazer a diferença por eles. Como que você pode fazer a diferença para colocar gente que defende a liberdade dentro do sistema para eles poderem defender você. E aí tem sempre as perguntas que sempre surgem. Vamos lá. Primeiro, mas que diferença que faz ter um ou dois caras a mais ali? Primeiro, lembra do PL de fake news, que na verdade era um PL de regulação estatal da mídia, na prática? Tentaram aprovar a urgência dele para ele ser votado, poderia já estar rodando esse ano, poderia já estar em efeito agora. A urgência falhou por 8 votos. Que, se você lembra bem, é o número de deputados federais que o Novo tem. Mas vamos por temas. Aumento de impostos ou barrar aumentos de impostos. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tentou subir o ICMS em 2,7 bilhões de reais por ano. Isso foi em larga parte impedido por causa dos esforços do Giuseppe Riesgo e do Fábio Osterman, que eu apoiei para deputados estaduais em 2018, em fazer as contas, analisar o que estava acontecendo, divulgar e causar, ao ponto em que, no fim das contas, uma lei foi aprovada, mas bem menor, e a diferença de impostos do que seria cobrado se o Eduardo Leite passasse o que ele queria versus a coisa que passou menor, dá alguns bilhões de reais. 2 caras. Bilhões. Não tá bom? É pouco? Ou que tal assim uma coisa legal, sei lá, propriedade privada? Parece interessante? Foi uma emenda do Poit dentro de uma lei rodando lá em Brasília que permitiu um programa, hoje que criou a estrutura para um programa de regularização urbanística para regularizar terrenos, para regularizar lotes imobiliários e para permitir que as pessoas tenham o acesso, tenham a declaração, tenham a papelada para terem a propriedade delas. Para você ter uma noção, de cada 4 lotes imobiliários no Brasil, 2 têm alguma irregularidade, sendo que metade disso é não ambiental, que é o que essa lei permite regularizar, facilita a vida. Então assim, a gente só tá falando de tipo 25% das propriedades do Brasil. Coisa pouca. E não é nem um PL, é uma emenda. Isso é trabalho técnico, isso é se você prestar atenção, isso é você ter qualidade, olhar e falar o que eu posso realisticamente fazer aqui, argumentar dentro dos caras para avançar a coisa. Ou direitos, regulação, esse tipo de coisa. Que tal a Minas Gerais, o Guilherme da Cunha ficou esses anos, entre várias coisas que ele ficou fazendo como deputado estadual lá em Minas Gerais, ele ficou defendendo a liberdade de fretadores e de aplicativos como Forbus, ClickBus, Buzzer, esse tipo de coisa, de fazer essas linhas de ônibus simplificadas via aplicativo que derruba o custo pra caramba. E assim, eu adoro a história dele porque assim, eu fico puto com ele, porque ele não conta essa história. Ele já tomou voz de prisão em defesa de liberdade. Esse é um cara que já foi preso pra defender a tua liberdade. Porque na corrida inaugural da Buzzer, ele era o advogado dos caras, ele estava dentro do primeiro ônibus, quando a NTT fechou o troço todo pra impedir a parada de acontecer. Adivinha quem tava na porta do ônibus falando: não vai descer o pessoal aqui não, nós vamos voltar com o ônibus, entregar as pessoas de volta na rodoviária, comprar uma passagem e vamos levar para eles. Não, vocês não vão deixar o pessoal aqui na estrada e tudo mais. Tava ele, advogado em exercício. E da mula do fiscal que parou o ônibus, deu voz de prisão nele. No advogado, em exercício da profissão. Gênio. Mas enfim, o cara ficou anos defendendo isso e conseguiu algumas vitórias expressivas. Isso fora todas as coisas que ele já fez lá, uma coisa importante. Ou, sei lá, homeschooling. O Osterman conseguiu aprovar uma lei. No fim das contas, o Leite vetou só para agradar a esquerda lá. Todas essas pautas avançaram porque a gente tem legisladores para avançar isso. Isso sem falar o fato de que ter o Zema, ou o Adriano como prefeito de Joinville e todas as diferenças que isso fizeram. Eu não preciso fazer um vídeo inteiro sobre o governo do Zema, mas isso vai ser outra parada, tá? Agora, a gente conseguiu isso tudo porque tinha essa galera. A gente poderia ter conseguido mais se a gente tivesse mais pessoas. E em alguns casos foi por margens pequenas. Florianópolis 2021, votaram um plano diretor, seria um plano diretor muito mais aberto, muito mais livre. Ele falhou por 1 voto. A gente só não teve mais um vereador do Novo, que seria o Gabriel César, por em torno de 300 a 400 votos para vereador em Florianópolis. Então, se a gente tivesse 5, 10
15, talvez, pessoas a mais divulgando essas campanhas, não só dele, mas de outras, para colocar os votos na chapa. O plano diretor de Florianópolis hoje seria muito diferente. Essas coisas acontecem. E quando não passa... É legal quando passa. É legal quando a gente ganha e fala... Toma! Mas dói 3 vezes mais quando você perde por 1 ou 2 votos. Aí é difícil. E é aí que você pode fazer a diferença. Porque a segunda pergunta que eu acho que vários de vocês fazem... Mas o que muda eu tá lá? Porque, eu não tenho dinheiro pra doar e tudo mais. Tá, eu imagino que a maior parte de vocês não tem. Se vocês têm, vamos lá. Mas... se você não tem, cara, só pra você ter uma noção, o custo de um panfleteiro hoje da Diária, de alguém que vai ficar o dia inteiro entregando panfletos, conversando com pessoas e tudo mais, e honestamente, quando o cara tá contratado, nem da causa, nem vai ser tudo isso, é entre 70 e 150 reais. Então, se você se voluntariar pra algum candidato na sua região, dos que eu tô apoiando, ou algum outro que você gostou aí, sei lá, se você ficar 4 dias ajudando esse cara com panfletar em feira, em eventos, essas coisas assim... você pode fazer uma doação de uns 300, 400, 500 reais para esse candidato. Se você falar, eu vou ajudar o candidato, vou estar lá na mesa com ele, ajudando a ligar para pessoas, os contatos que estão vindo, contatar gente aqui e tudo mais. Isso é uma doação de alguns milhares de reais, se você fizer um trabalho bem extenso disso aí. Mas e adianta isso? Cara, a gente tem uma metodologia que a gente está trabalhando com os candidatos que é bem efetiva e relativamente barata de se executar. E... sim, você consegue, como um voluntário dentro dessa metodologia, cavar algumas centenas de votos. Aí você pode falar, tá, mas eleger um deputado federal, um estadual é muito voto. Tá, não, peraí, 100 mil para um estadual? Então, se um ativista medianamente dedicado consegue uns 200, 300 votos, faz a conta. Não é tão difícil assim. Sim, você consegue fazer a diferença. É só que uma das coisas que o Estado mais quer, especialmente esquerda, centrão, etc., mais querem, é que você ache que você não faz e que você desista. E eu tô aqui com mais de 100 campanhas de experiência entre estaduais, federais, vereadores, etc., até essa altura, para dizer que sim, você consegue fazer a diferença. Sim, você entrar como um voluntário, você entrar como um divulgador, ajuda bastante. Especialmente se você está numa região... seja da cidade, seja do seu estado, seja num grupo social aonde candidatos não geralmente alcançam. Você consegue abrir várias novas portas. E eu já vi candidatos perderem por menos de 50 votos. Você pode fazer diferença. Eu já vi a gente perder cadeira por alguns milhares de votos, que seria talvez algumas dezenas de pessoas a mais trabalhando, nem full time, mas ajudando. Por favor, se engaje nisso. Tem uma lista aqui de candidatos, dá uma olhada nos caras, contata eles, se engaja eles, ou você pode também preencher um formulário que vai estar aqui na descrição, que é um formulário de mobilização nosso. Você quer ajudar? Você quer... preenche aqui, eu só preciso entender quem que é você, onde você está e tudo mais, e eu posso te passar para algum candidato que vai fazer um bom uso, que vai conseguir trabalhar com você, e que eu acho que talvez vai casar especialmente as ideias ali. Isso especialmente se você quiser ser vereador, porque eu tenho um plano de erguer 500 vereadores em 2024, mas isso aí é outra história. O ponto é, se você quer fazer isso e, cara, especialmente em cidade pequena, 120 mil habitantes ou menos, pra você ser vereador não é muito difícil, só você precisa ter uma organização e tudo mais, a gente consegue montar isso. Então se você tá pensando nisso aí, vai se organizando agora. E isso também leva a alguma pergunta que eu sei que vai surgir, que a galera vai pensar, Rafael, você, 2022 não é a minha corrida, tá? Deixa pra depois. Mas aí que isso me leva ao terceiro ponto. Mas libertário em política. Poxa, tá errado. Cara, eu acho engraçado como isso é basicamente uma anomalia brasileira de acreditar nisso. Porque, assim, Rothbard, Hope, toda a galera fundamental, base de teoria de libertarianismo, todos eles concordavam, né, quando estavam vivos, ou ainda concordam hoje estando vivos, que isso é uma tática válida, útil e necessária. Com vários deles que eu converso até hoje, eles olham e falam, porra, que legal, que bom que você tá fazendo isso aí. Queria que a gente tivesse aqui isso nos Estados Unidos, ou quando eu vou para outros países eles falam disso. Ou, mas não deveria se envolver. Cara, quase todo mundo envolvido na fundação, e no começo ali, mais expressivo, do Mises Institute, ou tava envolvido nisso em alguma forma, ou, trabalhou diretamente pro Ron Paul. O Rothbard trabalhou por Ron Paul quando era mandatário. Então, assim, quando você tá fazendo isso, você não tá concordando com nada do Estado, ou legitimando ele e tudo mais. Inclusive, eu acho engraçado quando eu vejo a galera defensora da democracia dizendo que o que eu faço deslegitima a democracia. Eu fico pensando, você pode conversar com a galera que é anti isso, porque... Mas
Não, você não tá concordando com nada, você só tá reconhecendo que alguém vai sentar nessa cadeira, alguém vai ter esse poder, alguém vai poder fazer essas decisões sobre leis, que seja alguém que defende liberdade, ou faça o exercício contrário. Você acha que seria um mundo melhor se isso só fosse tomado pelos malucos do pessoal do PT que não fazem a menor ideia de economia básica e só querem roubar você? E acham que você é um idiota genuíno que precisa ser regulado para proteger você de você mesmo? Você acha que é indiferente? E não, política, eleições, etc. não é o único meio. Inclusive eu digo que ele é muito de defesa, porque a gente precisa fazer todos os outros meios. A gente precisa criar instituições, redes, a gente precisa levar ideias para as pessoas. Mas como é que a gente vai fazer isso se, como aconteceu recentemente, praticantes de homeschooling no Paraná, que estão querendo fazer uma forma de educação diferente e tudo mais, centenas deles tomaram intimações da justiça porque é ilegal o que eles estão fazendo? Como é que a gente vai desenvolver uma criptoeconomia se... Ah, mas não faz tanta diferença assim. Não faz até a Polícia Federal bater na tua porta, de fuzil. Como é que a gente vai fazer isso se criminalizarem criptomoedas? Ah, mas é legal, a gente precisa falar de libertarianismo, divulgar e tudo mais. Como é que a gente vai fazer isso se regularem redes sociais? E tem outra coisa também que é muito importante, que é muitas pessoas só acreditam ou só entendem na prática o valor das nossas ideias quando eles veem isso realmente acontecendo. Isso a gente vê muito com os vereadores que a gente apoiou em 2020 e agora estamos ajudando a aprovar várias coisas junto com o Gabinete de Liberdade. Você aprova alguma coisa, você muda alguma coisa, derruba alguma multa, algum imposto, alguma coisa, alguma regulação, e as pessoas olham e falam: ah, agora entendi, eu não ligava muito pra esse assunto, eu não conseguia acreditar, mas agora que existia esse negócio que... Eita! E daí elas conseguem usar esse novo espaço de liberdade, ou conseguem sentir, muitas vezes no bolso, os benefícios desse novo espaço de liberdade e falam: ah, agora gostaram! Tá, ok, bora. Muitas pessoas vão ouvir ideias aqui, vídeos mais longos, ideias complexas e tudo mais. Mas a maior parte das pessoas tem mais o que fazer, não tem tempo para isso, tem outras preocupações muito mais urgentes, eu 100% respeito isso. Ou vão falar: legal, as suas ideias argumentadas aí, mas e no mundo real? Então, quando a gente aprova essas coisas, quando a gente consegue mostrar isso para as pessoas, isso também atrai, sim, pessoas para a liberdade. Um exemplo que eu gosto é homeschooling. Um monte de gente é contra até conversar com crianças que praticaram, até entender o que de fato é. Ele falou: ah, pera, na verdade é legal. Talvez eu não faria mesmo. Ok, vamos lá. De repente, liberdade é uma coisa interessante. Então é um vetor, sim, importante para a gente espalhar essas ideias. Como eu falei, a minha lista de candidatos tá aqui na descrição do vídeo e nos comentários, e vai estar nisso em todos os vídeos até a eleição do primeiro turno. Agora, e também tem um formulário também, se você quiser se registrar, se você quiser trabalhar como um voluntário, manda o teu nome para mim aí, eu vou mandar para algum candidato pra gente conseguir fazer isso acontecer. A alternativa disso, e eu sei que é um pouco sacana eu falar isso, mas é uma coisa que eu sinto bastante, e eu sei que motiva as pessoas. A alternativa disso é não fazer nada. E daí, quando coisas ruins para a liberdade forem aprovadas, especialmente quando for uma margem pequenininha, 1 voto, 2, você fica pensando: mas eu não fiz nada. Putz, será que eu teria mudado isso aqui? E deixa eu te falar, cara, essa sensação é absolutamente horrorosa. Eu tenho ela várias vezes. E você pode evitar isso trabalhando esse ano. Vamos fazer isso aqui ser livre, cara. Vamos ganhar desses caras. Eu acho que esse é o mais legal, cara. Assim, honestamente, uma das coisas que mais motiva é quando você ganha dos vagabundos. Do centrão, dos esquerda vagabundo mesmo. Quando você aprova as coisas, você olha e fala: toma. Tem essa sensação, cara. Vamos lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.